Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Eu gostei bastante do resultado, espero que vocês gostem. Eu confeccionei ele com barbante, fio 6 e a agulha de número 3,5. Eu vou aproximar para vocês verem melhor como ficaram os pontos. Assim ficou os pontos do nosso caminho de mesa. Ele é confeccionado apenas com repetições. Nós vamos repetir este pedaço, eu denominei como gráfico. Nós vamos repetir estes gráficos. Então, nós fizemos aqui um gráfico, aí aqui nós repetimos o mesmo que fizemos aqui na carreira anterior. E vamos fazer até o comprimento desejado. Para mim, este tamanho é o suficiente, mas caso vocês queiram mais comprido, vocês podem continuar copiando os gráficos. Não tem problema. Este meu, na largura, ele ficou com 34 centímetros. E no comprimento, daqui até o outro... Até os quadrados ali, ele ficou com 84 centímetros, tirando a franja. Com a franja ficou com 5 centímetros. Então, 5 centímetros deste lado e 5 centímetros do outro. Foram 10 centímetros. Então, o caminho completo todo com a franja ficou com 94 centímetros. Eu confeccionei neste caminho de mesa, com franjas. Então, eu fiz aqui na lateral uma carreira de pontos baixos e aqui eu fiz franjas. Não é obrigado vocês fazerem desta mesma forma. Eu quis fazer assim para mudar um pouco, mas vocês podem fazer a carreira de encerramento, as carreiras finais, da forma que quiserem. Vocês podem sim mudar essa franja, não é obrigado fazer desta forma. Eu quis fazer assim para mudar um pouco, para não ficar só repetindo os finais do caminho de mesa. Eu gostei. Deixa aqui nas mensagens o que vocês me dizem. Vocês gostaram? Então, assim ficou o nosso caminho de mesa. Tendo passado todas as informações, para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Para você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal e gosta desse tipo de vídeo, gosta de crochê, venha fazer parte da nossa família. Todos são bem-vindos. Se inscreva, ative o sininho em todas, para todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube indicar para vocês, e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E eu fico muito feliz. Se puderem, compartilhem. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para fazermos o nosso caminho de mesa de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6. Não vou falar para vocês qual o barbante, para vocês não se apegarem à marca. Vocês usarem o barbante que vocês tiverem em casa. Então, eu vou usar o barbante fio 6 e a agulha 3,5. Vamos fazer aqui o nosso nó inicial. E vamos fazer 58 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer no total de 58 correntes. Então, eu fiz aqui as minhas 58 correntes. Vamos subir com 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Vamos voltar às 4 correntes. E aqui na quinta corrente, nós vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer uma corrente, pular uma corrente da carreira anterior, na próxima corrente, um ponto alto. Uma corrente, pular uma corrente da carreira anterior, na próxima corrente, um ponto alto. Então, nós vamos fazer uma carreira, essa nossa primeira carreira será ponto rede, que são esses quadrados. Então, vamos fazer até o final da nossa corrente estes quadrados. Para quem não sabe fazer o ponto alto, aqui nós vamos fazer uma corrente, vamos dar uma laçada na agulha, entrar aqui na nossa corrente, puxar o nosso fio, ficando assim com 3 argolas. Vamos dar uma laçada na agulha, tirar 2 argolas e, por fim, mais 2, novamente.
uma corrente, dar uma laçada na agulha, entrar aqui na nossa corrente, puxar o nosso fio, nosso barbante, ficando assim com 3 argolas. Vamos tirar 2 e, por fim, as últimas 2. Então, nós vamos fazer desta forma até o final da nossa carreira, somente estes quadrados, esse ponto rede. Encerramos aqui a nossa primeira carreira. Aqui terão que ter 29 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 quadrados. Então, essa é a nossa primeira carreira. Para este tamanho que eu vou fazer, terá 29 quadrados. Agora, nós vamos para a nossa próxima carreira. A nossa próxima carreira, nós vamos repetir esta carreira. Nós vamos fazer mais uma carreira de pontos rede. Vamos subir aqui com 2 correntes. 1, 2. Virar o nosso trabalho. Vamos fazer mais uma corrente. Esta corrente, essa nossa corrente aqui. Então, nós fizemos 2 correntes para servir como nosso primeiro ponto alto. E mais uma corrente, que é esta corrente. Aí, nós vamos pular uma corrente da carreira anterior. No ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Novamente, uma corrente, pular a corrente da carreira anterior. No ponto alto, copiar o ponto alto. Uma corrente, pular a corrente da carreira anterior. No ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Então, nós só vamos copiar o mesmo que fizemos nesta carreira, vamos copiar na segunda carreira. Chegamos aqui ao final desta carreira, vamos fazer a nossa corrente, e vamos aqui nesta corrente, vamos fazer, na segunda corrente, vamos fazer o nosso ponto alto. Então, ficou desta forma. Agora, para a nossa próxima carreira, que nós fizemos 2 carreiras de ponto rede. Vamos subir com 2 correntes, 1, 2. Eu vou sempre contar como se fosse o meu ponto alto, essas 2 correntes. Caso o ponto de vocês seja maior, vocês quiserem colocar 3 correntes, também pode colocar. Eu vou subir apenas com 2 correntes, porque eu acho que é o suficiente para o meu ponto. Então, eu vou fazer 2 correntes, vou fazer a terceira corrente, virar o nosso trabalho. Essa terceira corrente é esta corrente aqui. Aí, nós já fizemos aqui a nossa corrente, vamos pular a nossa corrente da carreira anterior, e aqui no ponto alto, vamos copiar o ponto alto. Novamente, uma corrente, pular uma corrente da carreira anterior e no ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Por todo o nosso caminho de mesa, a partir deste início, de um lado e de outro, nós vamos sempre deixar os 2 primeiros quadrados de um lado e os 2 últimos do outro lado. Os 2 últimos quadrados em uma ponta e os 2 últimos quadrados em outra ponta, vai ficar desta forma. Nós vamos até o final do nosso caminho de mesa, desse jeito, desta forma. Aí, aqui, nós vamos preencher 3 quadrados deste. Então, aqui, nós fizemos o nosso primeiro ponto alto. Na corrente, uma corrente, nós vamos fazer um ponto alto. Copiar o nosso próximo ponto alto. Na corrente, vamos fazer uma corrente. No próximo ponto alto, copiar o ponto alto. Na corrente, uma corrente. E no próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Então, aqui aqui vai ficar 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Feito os 7 pontos altos, vamos pular um quadrado. Nós não vamos fechar este quadrado com pontos altos. Nós vamos fazer uma corrente, pular a corrente de base e no próximo ponto alto vamos fazer um ponto alto. E aqui nós vamos repetir os 7 pontos altos. Então, vai ficar 7 pontos altos para um lado, um quadrado no meio e 7 pontos altos para o outro lado. Aqui nós já fizemos o primeiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, ficou desta forma. Nós fechamos 3 quadrados. Então, nós fechamos 3 quadrados deste lado, ficou com 7 pontos altos. Abrimos um quadrado no meio, fizemos uma corrente,
pulamos a corrente anterior e no ponto alto copiamos o ponto alto. Deste lado, da mesma forma, vamos fechar 3 quadrados, que vão ficar no total de 7 pontos altos. Feito isto, vamos fazer uma corrente, abrir aqui, continuar copiando este quadrado da carreira anterior. Novamente, uma corrente, copiar o quadrado da carreira anterior, no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, aqui neste meio ficarão 2 quadrados. Vamos repetir aqui o mesmo que fizemos deste lado. Vamos fechar 3 quadrados, vão ficar no total de 7 pontos altos. Então, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Fechamos aqui 3 quadrados, uma corrente, pular uma corrente da carreira anterior, no próximo ponto alto, copiar o ponto alto. Então, nós vamos abrir aqui mais um quadrado. Agora, vamos fechar mais 3 quadrados, que ficarão no total de 7 pontos altos. Então, já fizemos um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 6 e 7 pontos altos. Então, nós fizemos aqui o mesmo que fizemos deste lado. Agora, aqui nós vamos abrir estes 2 quadrados que nós deixamos aqui no meio. Então, vamos fazer uma corrente, pular uma corrente da carreira anterior no ponto alto. Copiar o ponto alto, novamente outro quadrado. Uma corrente, no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, aqui nós abrimos os 2 quadrados da mesma forma que fizemos aqui. E aqui neste final, nós vamos repetir este trabalho. Somente repetir aqui nesta ponta. Vai caber mais um gráfico desse. Vai conter mais um gráfico deste. Então, aqui eu fiz mais um gráfico. Restou os 2 últimos quadrados. Restou os 2 últimos quadrados, que nós vamos deixá-los abertos. Então, vamos fazer uma corrente, pular a corrente da carreira anterior no ponto alto, copiar o ponto alto, novamente uma corrente, contar 2 correntes, na segunda corrente, vamos fazer o nosso ponto alto. Então, nós deixamos 2 quadrados deste lado, da mesma forma que deixamos deste lado. Então, assim está ficando o nosso trabalho. Deixamos 2 quadrados abertos nesta ponta e 2 nesta. E aqui neste meio coube 3 gráficos. Gráfico é este pedaço aqui. Então, ficou 1, 2, 3. Caso vocês queiram fazer maior, aí vocês vão acrescentar mais um gráfico deste aqui deste lado. Então, vocês vão contar quantas correntes tem aqui e acrescentá-las aqui. Eu acho, para minha mesa, essa largura é o suficiente. Mas caso vocês queiram maior, vocês vão contar quantas correntes tem aqui e vão acrescentar aqui no início as correntes. Eu não fiz, então eu não sei quantas correntes que vai precisar para fazer maior. Mas para mim este tamanho é o suficiente. Então, ficamos aqui com 3 gráficos. 1, 2, 3. Agora, nós vamos continuar o nosso trabalho. Vamos subir aqui com 2 correntes. 1, 2. Como eu falei, essas 2 correntes vai servir como meu primeiro ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior no comprimento, vocês quiserem acrescentar mais um ponto alto, fica mais uma corrente, fica a critério de vocês. Eu vou fazer meu ponto alto apenas com 2 correntes. Vou fazer mais 3 correntes, virar o nosso trabalho, que essa terceira corrente é esta corrente aqui. Vou copiar estes 2 quadrados nesta ponta. Como eu já falei, até o final do nosso caminho de mesa, nas 2 pontas, vão ficar 2 quadrados sem fechar. 2 quadrados nas 2 pontas, 2 de um lado e 2 do outro. Chegamos aqui no nosso gráfico. Aqui eram 7 pontos altos da carreira anterior. Agora, nós vamos copiar 5 pontos altos. Copiamos 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Então, fizemos aqui 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3,
4 correntes. Vou pular os 2 últimos pontos altos. Nós fizemos 5, restou 2. Vou pular esses 2 pontos altos e aqui nesta corrente eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, ficou desta forma. Novamente, 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vou pular os 2 primeiros pontos altos, vou começar a copiar do terceiro em diante, que ficarão 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Então, ficou desta forma. Eram 7 pontos altos. Copiamos 5, pulamos 2, fizemos aqui 4 correntes. Fechamos aqui nesta corrente do meio da carreira anterior com um ponto baixíssimo. Novamente, 4 correntes, pulamos 2 pontos altos deste lado e copiamos os 5 pontos altos. Ficou desta forma. Esses 2 quadrados também nós vamos copiar até o final do nosso trabalho. Então, nós só vamos copiar, fazer uma corrente aqui no ponto alto, copiar o ponto alto. Mais uma corrente, copiar este próximo ponto alto. Então, ficou os 2 quadrados no meio. Deste lado, vamos fazer da mesma forma que fizemos deste. Vamos copiar deste lado os 5 primeiros pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Restaram 2, porque na carreira anterior eram 7. Vamos fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Pular esses 2 pontos altos e aqui nesta corrente da carreira anterior, vamos fazer um ponto baixíssimo. Novamente, 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Pular os 2 pontos altos, os 2 primeiros pontos altos deste lado. E a partir do terceiro ponto alto, vamos copiar os nossos pontos altos, que ficarão no total de 5 pontos altos. Então, 3, 4, 5 pontos altos. Aqui, vamos copiar os quadrados. Uma corrente, pular a corrente da carreira anterior, copiar o ponto alto. Novamente, uma corrente, pular a corrente da carreira anterior e copiar o nosso próximo ponto alto. Deste lado, neste último gráfico, nós vamos fazer o mesmo que fizemos nestes 2. Copiamos aqui os nossos 5 pontos altos desse último gráfico. Agora, restou os 2 quadrados que nós vamos copiar da mesma forma que copiamos na outra ponta. Então, vamos fazer um quadrado e aqui vamos contar 1, 2, na segunda corrente, vamos fazer o nosso ponto alto. Então, aqui nós repetimos os 2 quadrados. Então, a nossa segunda carreira do nosso gráfico ficou desta forma. Copiamos os 2 primeiros quadrados, aqui eram 7 pontos altos. Vamos copiar 5, vai restar 2. Vamos fazer 4 correntes, e aqui na corrente da carreira anterior, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos fazer mais 4 correntes, pular os 2 primeiros pontos altos e copiar os 5 pontos altos. Aqui nós vamos continuar copiando os quadrados. Aqui neste meio do gráfico, no início, em uma ponta, na outra e no meio, nós vamos sempre copiar estes quadrados. Aqui nós não vamos fazer nada, nós só vamos fazer no gráfico. Vamos colocar assim, gráfico. Então, assim ficou a segunda carreira do nosso gráfico. Agora, vamos para a nossa terceira carreira. Vamos subir aqui com 2 correntes. 1, 2, fazer mais uma. Virar o nosso trabalho, que essa terceira corrente é esta corrente aqui. Vamos copiar os 2 primeiros quadrados. Um quadrado, 2 quadrados. Chegamos no nosso gráfico, que é onde nós estamos trabalhando. Então, na carreira anterior, eram 5 pontos altos. Agora, nós só vamos copiar 2 pontos altos. Então, copiamos aqui o nosso primeiro ponto alto e o segundo. Restaram 3 pontos altos. Nós vamos fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes, pular estes 3 pontos altos, aqui nesta corrente, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Novamente, 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes, vamos na próxima corrente, vamos fazer mais um ponto baixíssimo. 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes, vamos pular os 3 primeiros pontos altos deste lado. 1, 2, 3, vamos copiar o quarto
e o quinto ponto alto. Então, nesta carreira, nós vamos copiar somente 2 pontos altos. E aqui nós vamos fazer as correntes com 4 correntes. Aqui nós vamos copiar o nosso quadrado. Então, vamos fazer uma corrente, copiar o nosso primeiro quadrado, uma corrente, copiar o segundo quadrado. Aqui nós vamos fazer da mesma forma que fizemos deste lado. Copiamos já o primeiro ponto alto, vamos copiar o segundo ponto alto. Vamos fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Pular os 3 últimos pontos altos, porque na carreira anterior eram 5 pontos altos. Então, nós vamos fazer 2, vamos pular 3. 1, 2, 3. Aqui na nossa corrente, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Na próxima corrente, vamos fazer um ponto baixíssimo. Novamente, 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Aqui, deste lado, nós vamos contar 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos copiar somente o quarto e o quinto ponto alto. Somente 2 pontos altos. Então, ficou desta forma. Agora, o mesmo que fizemos nestes 2 gráficos, nós vamos fazer no terceiro. Então, a terceira carreira do nosso gráfico ficou desta forma. Copiamos os quadrados de uma ponta, da outra e do meio. E aqui nos gráficos, na carreira anterior, eram 5 pontos altos. Nesta carreira, nós copiamos apenas 2. Pulamos os 3 últimos pontos altos. Fizemos uma corrente com 4 correntes. Fizemos aqui um ponto baixíssimo. Novamente, 4 correntes. Na próxima corrente, um ponto baixíssimo, mais 4 correntes. Pulamos aqui os 3 pontos, os 3 primeiros pontos altos. Copiamos apenas os 2 últimos. Então, da mesma forma que fizemos em um módulo, da mesma forma que fizemos em um gráfico, fizemos no segundo e no terceiro. É apenas repetições. Aqui, nós abrimos esta nossa parte aqui. Agora, nós vamos fechar para encerrar da mesma forma que está esta carreira. Então, são 5 carreiras no total. Nós fizemos 3, aqui nós só fomos abrindo os pontos altos. Agora, nós só fomos eliminando os pontos altos. Agora, nós vamos acrescentar novamente para encerrar com a mesma quantidade de pontos altos. Então, vamos para a nossa próxima carreira, para vocês entenderem melhor. Vamos subir aqui com 2 correntes, 1, 2, fazer mais uma, 3 no total. Virar o nosso trabalho e copiar estes 2 quadrados do início, de uma ponta. Copiamos aqui os 2 quadrados. Feito isto, agora nós vamos copiar este segundo ponto alto. E aqui nós vamos devolver esses 3 pontos altos desta carreira. Aqui nós eliminamos. Agora, nós já vamos voltar ao contrário, já vamos fazer ao contrário. Então, nós vamos acrescentar estes 3 pontos altos. Ficarão no total de 5 pontos altos. Então, fizemos 2. Aqui na corrente, vamos fazer o terceiro, o quarto e o quinto ponto alto. Então, ficamos aqui com 5 pontos altos, da mesma forma que tínhamos nesta carreira. Vamos fazer 4 correntes, 1, 2, 3... 3, 4 correntes. Vamos aqui na argola aqui do meio, vamos fazer o nosso ponto baixíssimo. Novamente, 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Chegamos aqui deste lado, nós eliminamos esses 3 pontos altos. Aqui nós vamos acrescentá-los, nós vamos devolvê-los aqui. Então, vamos fazer um ponto alto na corrente, 2, 3 pontos altos, que foram estes 3 pontos altos que nós eliminamos aqui embaixo. E agora, vamos copiar os 2 pontos altos já existentes, ficando num total de 5 pontos altos. Ficamos aqui com 5 pontos altos, a mesma quantidade de pontos altos desta carreira. Vamos copiar estes 2 quadrados. 1, 2. Chegamos novamente nos pontos altos. Vamos copiar estes 2 pontos altos e vamos acrescentar estes 3 aqui nesta corrente, para voltarmos aos 5 pontos altos. Então, 2, 3 pontos altos. Com os 2 pontos altos já existentes,
total de 5 pontos altos. Vamos fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes. Vamos aqui na argola do meio e vamos fazer um ponto baixíssimo. Novamente, 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes. Vamos aqui na próxima corrente, vamos acrescentar aqui os 3 pontos altos. Então, vamos fazer 1, 2, 3 pontos altos. E copiar 3 pontos altos e copiar os 2 já existentes, ficando num total de 5 pontos altos. Então, ficou desta forma. Agora, o mesmo que fizemos nestes 2 gráficos, vamos fazer no terceiro. Então, esta carreira ficou desta forma. Nós copiamos os quadrados dos meios e da ponta, e aqui neste meio nós acrescentamos os 3 pontos altos que nós havíamos eliminado nesta carreira. Aqui nós voltamos aos 5 pontos altos, copiamos os 2 já existentes e na corrente colocamos 3 pontos altos. Fizemos 4 correntes, aqui na argola do meio fechamos com um ponto baixíssimo. Novamente 4 correntes, e aqui nós acrescentamos na corrente os 3 pontos altos que nós havíamos eliminado. 3 pontos altos e copiamos os 2 pontos altos já existentes. Então, esta carreira é esta carreira aqui do nosso trabalho. Agora, nós vamos fechar o nosso gráfico com esta carreira. Vamos repetir esta carreira aqui em cima. Vamos subir aqui com 2 correntes, 1, 2, fazer mais uma. Virar o nosso trabalho, copiar os 2 quadrados. Então, 1, 2. Feito isto, vamos copiar os 5 pontos altos. Já fizemos um, vamos copiar os últimos 4, que ficarão no total de 5 pontos altos. Então, 3, 4, 5 pontos altos. Então, copiamos aqui os 5 pontos altos. Porém, nesta carreira tem 7 pontos altos. Então, aqui nós vamos acrescentar na corrente os 2 pontos altos, para ficar no total de 7 pontos altos. Então, 1, 2. Agora, ficamos no total de 7 pontos altos. É o mesmo que tínhamos nesta carreira. Vamos fazer uma corrente e abrir um quadrado aqui neste meio. Então, vamos fazer uma corrente. Já vamos para a próxima corrente. Aqui nós vamos fazer os 2 pontos altos, 1, 2, para completar os 7 pontos altos e copiar os 5 pontos altos já existentes. Então, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. 7 pontos altos. Então, aqui nós repetimos esta carreira, essa primeira carreira do nosso gráfico. Fizemos 7 pontos altos, abrimos um quadrado, fizemos uma corrente, já pulamos para a nossa próxima corrente. Acrescentamos os 2 pontos altos e copiamos os 5 já existentes, para ficar no total de 7 pontos altos. Uma corrente, vamos copiar os 2 quadrados já existentes, somente copiar. Chegamos no outro gráfico. Novamente, vamos copiar os 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vamos acrescentar mais 2 pontos altos aqui na corrente, para ficar num total de 7 pontos altos. Ficamos aqui com 7 pontos altos. Vamos fazer uma corrente. Já vamos para a nossa próxima corrente. Aqui nós vamos acrescentar os 2 pontos altos e copiar os 5 pontos altos já existente da carreira anterior, ficando num total de 7 pontos altos. 6, 7 pontos altos. Então, aqui nós voltamos com os nossos 7 pontos altos. Esta carreira é esta primeira carreira do nosso gráfico. Agora, o que fizemos nestes 2 gráficos, vamos fazer no terceiro. Então, assim ficou a nossa última carreira do nosso gráfico. Da mesma forma que fizemos aqui, nós encerramos aqui. Se vocês ouvirem algum barulho, é que começou a chover aqui onde eu moro. Então, tá fazendo algum barulho.
mas eu acredito que não vai atrapalhar a nossa aula. Então, vamos continuar a nossa aula. Agora aqui nós vamos repetir essas duas carreiras de quadrados. Somente fazer essas duas carreiras de ponto rede aqui nessa parte. Então, vamos subir com duas correntes, uma, duas, fazer mais uma, virar o nosso trabalho e vamos copiar esses dois quadrados, como eu já falei, até o final do nosso trabalho, nós vamos copiar estes dois primeiros quadrados, em uma ponta e na outra. Aqui nós vamos abrir os nossos quadrados, então vamos fazer uma corrente, pular um ponto alto da carreira anterior, no próximo ponto alto vamos fazer um ponto alto, uma corrente, pular um ponto alto, no próximo copiar o ponto alto, uma corrente, pular uma corrente, pular um ponto alto, no próximo ponto alto, um ponto alto, uma corrente, pular a nossa corrente do meio e no próximo ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Uma corrente, pular um ponto alto no próximo ponto alto. Uma corrente, pular um ponto alto, no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, nós só vamos fazer assim até o final da nossa carreira, somente fazendo a carreira de pontos rede, somente fazendo quadrados. Então, uma corrente, pular um ponto alto no próximo ponto alto. Aí, chegamos aqui nos dois quadrados, vamos repetir os nossos dois quadrados. Vamos repetir o primeiro e o segundo quadrado. E aqui em cima deste gráfico, vamos fazer o mesmo que fizemos deste lado. E no terceiro, da mesma forma, somente abrir os quadrados em cima do nosso gráfico. Então, aqui nós fizemos uma carreira de ponto rede, uma carreira de quadrados. Agora, vamos fazer a segunda carreira. Aqui nós iniciamos com duas carreiras, então aqui nós fizemos uma e vamos repetir somente o mesmo que fizemos nesta carreira, vamos fazer mais uma carreira. Então, aqui nós só copiamos a nossa segunda carreira, da mesma forma que fizemos aqui. Nós vamos fazer sempre no meio do gráfico, nós vamos fazer duas carreiras de ponto rede. O nosso caminho de mesa vai ser todo neste gráfico. Então, aqui nós fizemos um gráfico. Agora, as próximas carreiras, nós vamos repetir este gráfico. Então, vamos fazer primeiro esta carreira aqui, depois a segunda, depois a terceira, a quarta e a quinta. Encerrando mais um gráfico, vamos repetir as duas carreiras de quadrado. Depois, vamos fazer assim até, vamos somente repetir até o final do nosso caminho este gráfico. Como é só repetição, eu vou adiantar e já trago para nós fazermos o final do nosso caminho de mesa. Será só repetição. Então, agora, nas nossas próximas carreiras, nós vamos repetir este gráfico. Depois que encerrarmos o gráfico, vamos repetir as duas carreiras de quadrado. Depois, vamos repetir novamente o gráfico. Será carreiras de repetições, até o comprimento que para vocês for o suficiente. Eu vou adiantar e já trago para continuarmos, para encerrarmos o nosso trabalho. Como prometido, eu já adiantei o caminho de mesa no comprimento que para a minha mesa será o suficiente, mas vocês podem ir repetindo os gráficos até o tamanho que para vocês for o suficiente, mas para mim este tamanho que eu fiz é o suficiente. Então, aqui eu só repeti o gráfico, nós paramos aqui nesta parte, aí eu copiei este gráfico aqui, somente copiei, encerrei com os pontos rede, os quadrados, aí novamente copiei este gráfico aqui. Então, nós fomos fazendo somente copiando, eu fui só copiando os gráficos até o final do nosso, até o tamanho que para mim é o suficiente no comprimento, mas vocês vão fazer no comprimento que para vocês for o suficiente. A minha mesa é pequena, se a mesa de vocês for maior, vocês podem continuar copiando os gráficos. Aqui eu encerrei o meu caminho de mesa. Vocês terão que encerrar com as duas carreiras de quadrados, da mesma forma que nós iniciamos. Nós iniciamos com duas carreiras, então vamos encerrar com duas carreiras.
independente do comprimento que tiver o caminho de mesa de vocês. Feito isso, vamos fazer a nossa última carreira, a nossa carreira de acabamento. Mais uma vez, eu quero me desculpar com vocês por causa do barulho da chuva. Se o som ficou um pouco abafado, é por causa do barulho da chuva. Mas eu acho que vocês estão conseguindo entender direitinho, não é? Então, vamos para a nossa última carreira, nossa carreira de acabamento. Então, vamos fazer aqui uma corrente e em cada espaço nós vamos colocar 2 pontos baixos. Então, um ponto baixo, 2 pontos baixos. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1 e 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. Então, nós vamos fazer assim, em cada espaço, 2 pontos baixos, até o final da nossa lateral. Tanto de um lado quanto de outro, terá esta carreira de pontos baixos. Então, eu vou adiantar este lado, somente colocar 2 pontos baixos em cada espaço. E aqui nas pontas, eu volto para nós fazermos um outro trabalho. Mas na lateral será pontos baixos, uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Então, eu terminei aqui a lateral. Em cada espaço, eu coloquei os 2 pontos baixos. Aí, chegamos aqui na ponta. Aqui, nós vamos acrescentar mais um ponto baixo. Vamos subir aqui com 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Feitas as 10 correntes, vamos fazer mais 2. 1, 2. Vamos voltar aqui na nossa segunda corrente. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos novamente fazer 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feitas as 10 correntes, vamos aqui no mesmo espaço e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Nós vamos fazer estas argolas, nós vamos fazer estas franjas nas pontas, uma ponta e na outra do nosso caminho de mesa. Nós vamos fazer franjas desta forma. Fechamos aqui com ponto baixíssimo, vamos para o próximo espaço, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer 10 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Feitas as 10 correntes, vamos fazer mais 2. 1, 2. Vamos voltar aqui na segunda corrente e vamos fechar com um ponto baixíssimo, formando aqui um picô. Vamos fazer mais 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Então, fizemos mais 10 correntes após o picô. Vamos aqui no espaço e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Feito isto, vamos para o próximo espaço. Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Novamente, vamos repetir a nossa franja. Então, nós vamos fazer assim em todos os espaços. Vamos fazer franjas desta forma. Aqui nós fizemos 2 espaços, nós fizemos 2 franjas. Vamos fazer uma franja para cada espaço. Eu vou fazer mais uma aqui para sanar todas as dúvidas. Então, aqui nós fizemos um ponto baixíssimo. Vamos subir com 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Fizemos as 10 correntes, vamos fazer mais 2. 1, 2. Vamos voltar aqui na segunda corrente e vamos fazer um ponto baixíssimo para formar um picô. Vamos novamente, após o picô, fazer mais 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Feito isto, vamos aqui no espaço e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Novamente, fizemos mais uma franja. Vamos fazer assim em todos os espaços. Eu vou adiantar e já trago o nosso trabalho finalizado. Então, aqui nós encerramos o nosso caminho de mesa. Fiz
uma carreira de pontos baixos de um lado e do outro do nosso caminho de mesa. E aqui nas pontas eu fiz essas franjas. Da mesma forma que eu fiz em uma ponta, eu fiz na outra ponta, uma carreira de franjas. Assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!